ar, o Diário de Pernambuco TV. Confira os destaques desta semana. Cigarros eletrônicos tornam-se alternativa para quem quer diminuir o consumo da nicotina. Troquei o cigarro por ele. Comecei e até hoje não larguei, né? Mas diminui muito a nicotina que eu usava. Unir professores e alunos de forma rápida, prática e que cabe no bolso. Conheça o aplicativo ProfSense. Tanto para facilitar a vida do professor, aquele professor que já trabalha com aulas particulares, quanto a vida do aluno que precisa contratar professor particular, que hoje não tem uma ferramenta própria para isso. A busca no Google por sintomas e doenças rendeu uma parceria entre o design brasileiro Gabriel Gianordoli e o Google Trends. Conheça o projeto que cataloga as doenças por sazonalidade, região, entre outras variáveis. O Google News Lab, que é uma divisão jornalística do Google, estava fazendo uma série convidando outros designers para fazer algum projeto usando o Google Trends Data. Eu tinha feito uns projetos usando dados do Google antes, quando eu estava fazendo mestrado aqui, um projeto chamado Autocomplete Archive, que é baseado no Autocomplete do Google. Uma das coisas que surgiu nesse projeto que eu achei interessante era o fato de que as pessoas googlam bastante doenças. Depois eu vim a descobrir que 1 a cada 20 pesquisas no Google são sobre doenças ou relacionadas à saúde e tal. Quando eu tenho algum sintoma, eu costumo ir no Google pesquisar alguma coisa. Mas eu vejo, tomo logo um susto e fecho logo, e desligo e pronto. Eu sempre procuro no Google, né, informações. Às vezes até por falta de tempo mesmo, então se torna uma ferramenta mais rápida, mesmo para tirar uma dúvida. Eu tenho um certo medo assim de entrar na paranoia da busca pela cura de doenças que a gente não necessariamente tem, né? Assim, busca por sintoma ou tentar encontrar o que chamam de Dr. Google, né? Geralmente eu uso o Google para ver a bula de medicamentos. Não costumo ver sintomas das doenças, não. O que influencia as buscas. Em inglês tem até uma relação direta mais fácil, que é seasons e seasonality. Então, sazonalidade meio que é uma palavra parecida com estações, né? Em português não. Mas a primeira coisa é isso, são as próprias estações do ano. Então você tem doenças comuns para o inverno, doenças para a primavera especificamente, por causa do pólen, doenças de verão, que às vezes são doenças de pele. Enfim, as estações são a primeira coisa, a coisa mais óbvia que influencia as buscas. Feriados como o Ano Novo, o Natal, no Brasil o Carnaval, por exemplo. Tem até uma história legal que é interessante, que é a mononucleose no Brasil. Ela tem um pico bem alto no Carnaval porque é a doença do beijo. As pessoas estão beijando muita gente na rua. Mas, para além disso, tem coisas específicas que têm a ver não com sazonalidade de doença, mas com o fato de ser um trabalho sobre buscas no Google. Então, por exemplo, às vezes tem um pico em lúpus, mas isso é porque alguma celebridade revelou que estava com lúpus e estava fazendo tratamento e tal. Essa foi uma sessão bem importante de incluir, para lembrar para as pessoas que a gente não está falando da sazonalidade das doenças só, a gente está falando também da sazonalidade nas buscas no Google. E uma outra coisa que é importante são campanhas de conscientização, que essas vão aparecer bastante para as doenças especificamente. Por exemplo, o Outubro Rosa para o câncer. Os dados vêm direto do Google Trends, que é um site que o Google já tinha, onde você pode pesquisar a popularidade dos termos buscados no Google. Existem esses dados sobre todos os termos imagináveis, assim. Uma coisa específica do meu projeto em relação ao Google Trends é que os termos estão sendo pesquisados de um jeito em que eles são independentes da língua. Então, por exemplo, quando você procura lá flu, na verdade está sendo mandado um código que o Google já reconhece como influenza, gripe, flu e todos os termos possíveis para essa doença em outras línguas. O que o meu site faz a partir disso aí é pegar aquela curva que você vê normalmente no Google Trends e rodar um método estatístico sobre ela que decompõe aquela série de dados
em duas coisas. Uma é a sazonalidade e a outra é a tendência. A sazonalidade é a variação dentro de um ano e a tendência é a variação ano a ano. Ela vai desenhar uma curva que vai permitir você entender se de 2004 até 2017 as buscas por gripe aumentaram ou diminuíram. Uma história interessante foi que a gente tinha visto várias matérias dizendo que ataque cardíaco aumenta bastante no fim do ano. E a gente tentava achar isso lá nos dados, digitar heart attack ou outra coisa parecida e tal, e nunca vinha. Até que em algum momento a gente teve a ideia de procurar por dor no peito, chest pain. E aí sim apareceu. E o motivo é meio óbvio. Se a pessoa está tendo um ataque cardíaco, ela não vai ter tempo de procurar alguma coisa no Google. Mas se ela ainda está tendo só uma dor no peito, então isso vai mostrar lá, porque ela provavelmente vai procurar para entender o que é aquilo. Uma coisa que seria legal fazer, levando isso adiante, seria encontrar mais dados específicos de outras culturas. Eu acho que essa foi uma das partes que eu mais gostei do trabalho, assim, quando teve a mononucleose no Brasil ou a queimadura na Índia e tal. Minha intuição é de que tem várias coisas específicas para outros países. Deve ter um festival do queijo, sei lá onde as pessoas acabam contraindo alguma doença porque comem alguma bactéria. As pessoas devem se machucar em tourada na Espanha, esse tipo de coisa, assim. Acho que para fazer isso exigiria a participação de uma pessoa em cada um desses países, pelo menos, para entender a cultura e sugerir e escrever sobre aquilo. Substituir os cigarros tradicionais por algo mais limpo. No entanto, a Anvisa proibiu a venda desses produtos aqui no Brasil e quem quer continuar utilizando precisa importar os aparelhos. Entenda as vantagens e desvantagens do cigarro eletrônico. Eu comecei a usar vaporizador em 2010. Eu troquei de vez troquei o cigarro por ele. Comecei e até hoje não larguei, né? Mas diminui muito a nicotina que eu usava. Foi comercializado com a proposta de substituir o cigarro e não existe evidências científicas suficientes para que se recomende o uso do cigarro eletrônico como maneira de cessação do tabagismo ou até como substituição. Muitos deles têm o composto nicotina, que teria a ideia de reposição de nicotina, porém, sabe-se que na prática, na hora da terapeuta, na hora de você fazer um estudo científico, isso não foi comprovado. O vaporizador nada é mais que um aparelho eletromecânico que funciona com a resistência e um pavio de algodão orgânico, aonde tem um tanque com líquido à base de glicerina vegetal, propileno glicol, essência importada e nicotina líquida. A vantagem é que o cigarro eletrônico, teoricamente, entendeu? Ele tem a menos 4.700 substâncias do que um cigarro normal, não deixa cheiro na mão, na boca, a dispersão de vapor no ambiente é menos nociva. A comunidade médica, as sociedades médicas, para recomendar a cessação do tabagismo, recomendam outras terapias que já estão comprovadas, que uma delas é também a reposição de nicotina. O que se recomenda é cessação do tabagismo. Procura um médico geralmente clínico, pneumologista, oncologista também, cardiologista também, mas aquela pessoa especializada em realmente conversar com o paciente e abordar esse paciente no sentido de dizer: quer parar de fumar? Vamos parar de fumar. O paciente está convencido que quer parar de fumar, vamos lançar a mão de medicamento. Não existe só força de vontade hoje em dia, existem os medicamentos que vão ajudar. Como o comércio é proibido, tanto virtual quanto físico, aqui no país, foi proibido pela Anvisa, eu aconselho a você pegar um pouco mais de conhecimento no YouTube, procurar fóruns gringos, como a gente chama, não é? Estados Unidos, Europa, eles têm muito mais experiência no meio do que a gente aqui no Brasil, onde a gente está bem fechado, um grupo bem mais seleto, entendeu? De pessoas que importam e trazem para cá para a gente usar. Num cenário de crise, surgiu uma plataforma onde professores podem oferecer seus serviços que vão desde crochê a matérias para concurso. Este é o objetivo do aplicativo ProfSense,
criado por recifenses e que tem aulas entre R$ 30 e R$ 150. Então, o aplicativo chama-se Proficiense. Ele nasceu a partir do encontro que eu tive com o Daniel no seminário Empretec do Sebrae, e a gente sentiu que tinha necessidade de criar uma ferramenta para divulgação de aulas particulares, tanto para facilitar a vida do professor, aquele professor que já trabalha com aulas particulares, quanto a vida do aluno que precisa contratar professor particular, que hoje não tem uma ferramenta própria para isso. Então ele acaba recorrendo a outros meios que não são tão específicos, não são tão seguros e acaba perdendo muito tempo e perdendo a oportunidade de contratar pessoas realmente com um conhecimento mais aprofundado naquela área. O aplicativo demorou aproximadamente 8 meses em desenvolvimento e aí a gente colocou na rua, já está disponível há 3 semanas para o pessoal fazer o download e aí já estamos tendo uma boa aceitação aí do público. O aplicativo também tem essa vertente social, que é ajudar as pessoas que estão desempregadas na crise, que precisam ter uma renda extra. E aí a gente surgiu para ajudar essas pessoas também que têm um conhecimento de ensino, que estejam em casa, paradas, desempregadas e que queiram também ter uma renda extra. A gente tem basicamente 2 perfis no aplicativo, que é o perfil do aluno e o perfil do professor. O professor, ele se cadastra, ele coloca toda a sua experiência profissional, a sua disponibilidade de horário, qual o local que ele atende, o valor da hora-aula dele e envia toda a documentação para a gente. Todos os professores passam por um processo de avaliação de segurança. Então, aquele professor que não envia a documentação, ele não é liberado na plataforma. Do lado do aluno, o aluno ele faz o cadastro também, insere seus dados de cartão de crédito, documentos pessoais e a partir do momento que ele decide contratar a aula, ele busca aquele professor da disciplina ou do tema que ele deseja, encontrou o professor que atende a sua necessidade em termos de horário, de preço e disponibilidade, ele contrata o cara tudo online. Então na própria plataforma ele consegue definir o dia, o horário, o local da aula, quem que vai assistir a aula, se é uma pessoa, se são 2 pessoas, e aguarda que o professor confirme aquela aula. Depois que o professor confirmar a aula ocorre presencialmente, isso é importante falar, não são aulas online, são aulas presenciais. Então o professor, ele no local e no horário marcado, ele inicia pelo aplicativo, dá a sua aula, ao final da aula ele finaliza pelo aplicativo e nesse momento que é feito a cobrança no cartão de crédito do aluno. O principal benefício dessa plataforma primeiro que é uma plataforma específica para a contratação de aulas particulares. Então lá você só vai encontrar professor de matérias escolares, professor de dança, de música, de canto, enfim, tudo que for relacionado à educação, independente da área, vai estar lá. Até personal trainer, coach, enfim, tudo que for para educação. Depois que é uma plataforma que você consegue resolver tudo somente naquele aplicativo. Você já faz o agendamento, você faz o pagamento, tudo pelaquela plataforma. Você não tem o risco, vou contratar um professor e aí vai ter que ir no banco, tirar dinheiro para pagar o professor, ou o lado do professor também o risco de inadimplência, porque ele deu a aula e depois não vai receber, enfim. Como nós que gerenciamos todos os pagamentos e todos os pagamentos são via cartão de crédito, então o risco de inadimplência é 0. Eu posso ter um estudante de engenharia que manja muito de matemática e quer dar aula de matemática. Então ele pode se inscrever lá para dar aula de matemática, só que se ele mandar para a gente o comprovante de matrícula dele na universidade, que ele é estudante de engenharia, a gente vai lá e coloca um selinho de usuário verificado. Agora todos os professores eles são avaliados pelos próprios alunos ao final da aula. Então essa avaliação é até uma forma que o aluno pode utilizar para selecionar o professor, ou pelo selo de usuário verificado, ou pela quantidade de estrelinhas que o professor vai ter, que já é sinal que é um bom professor. A expectativa para o fim do semestre é fechar em torno de 400 professores cadastrados em Recife e também começar as outras regiões do Nordeste,
João Pessoa e também Alagoas. E para o ano que vem também abranger toda a região do Nordeste e começar também as outras regiões. O aplicativo ele é gratuito, então já está disponível para download tanto para iOS quanto para Android. Então você só vai pagar realmente a aula que você contratar. Do ponto de vista do professor, é cobrado uma comissão pelo uso do aplicativo, né, que é de 20%. E também não existe custo fixo. O professor ele só paga quando o aluno contrata a aula. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!